devem estar perguntando: César, o que você está fazendo aí? Você não está sentado aqui junto com a gente? A Hyundai fez uma proposta bastante interessante, me chamou a atenção a vontade de humanizar esse lançamento, tentando resgatar algumas histórias ao longo desses 7 anos do HB20 e, claro, bem sucedidas no Brasil. Uma curadoria deles quis saber o nome de algumas pessoas que tiveram a sua vida de alguma forma impactada ou alguma relevância dentro desses 7 anos. E vejam vocês, nem eu mesmo sabia. E eles, Departamento de Engenharia e Marketing, queriam saber quem foi o primeiro brasileiro a ter contato com o HB20, carro esse desenvolvido na Coreia para ser legitimamente brasileiro. E muitos meses antes do carro vir ao Brasil ser fabricado ou conhecido, lá estava eu, por volta de 2011, na Coreia, por conta de um sistemista, para fazer toda a parte de tropicalização, homologação dos componentes que seriam fabricados no Brasil e, por sua vez, montando o HB20. Todas as vezes que nós, e eu acho que vocês também, há pouco nós falávamos, né, mais querido, Diogo, de que a gente, eu, você, a mim, estávamos numa viagem, e como a gente guarda fragmentos, né, de coisas legais que a gente vive nessas nossas experiências mundo afora. 2 coisas me chamaram muito a atenção nessa experiência na Hyundai na Coreia. A primeira delas, como eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento, foi, e quem já esteve lá vai concordar comigo, o tamanho do centro de pesquisa e desenvolvimento deles lá. Se de fato eles tinham terreno, pistas que pudessem ser chamadas de pistas globalizadas, será que eles tinham um tipo de piso para desenvolver lá na Coreia e que de fato representasse os pisos que nós temos aqui no Brasil? E de verdade tinham essa capacidade. Uma outra coisa me despertou muito interesse e que é muito incomum quando nós estamos nessa área de pesquisa e desenvolvimento. O interesse legítimo deles de querer saber qual era o gosto do brasileiro. César, como é que eles gostam lá no Brasil da resposta de direção? Como é que é a questão do conforto para o brasileiro, aspereza, impacto e daí por diante? Não é muito comum a gente ouvir isso quando nós estamos fazendo desenvolvimento para várias montadoras espalhadas mundo afora. Mas vejam vocês, não foi só a minha vida, né, que teve essa história aí com a Hyundai muito no começo. Eles queriam saber também, através dessa curadoria, quem foi o cara que comprou o HB20 00001, o primeiro HB20. E o nome dele? Rodrigo, carinhosamente chamado de Digão, né, Digão? Que até hoje continua aí, né, apaixonado pela marca. Imaginem vocês se a curadoria quis saber quem foi que comprou o milionésimo veículo fabricado ali em Piracicaba, na fábrica da Hyundai. E foi a querida Juliana Monteiro. Está aqui, ó, dando um tchauzinho carinhoso para a gente aqui. Agora, para mim, também é super importante os aficionados pela marca, que aqui estão representados pelos diretores dos fãs clubes de Hyundai espalhados pelo Brasil afora. Agora, vem comigo nessa história. Pessoas lá na Coreia olham o mapa mundi. De lá, eles começam a pensar lugares estratégicos para montarem fábricas de automóveis da Hyundai. Um deles aponta para o mapa do Brasil. Mais especificamente, São Paulo. E como vocês sabem, né, São Paulo tem um vetor de expansão muito pujante que vem ali, ó, da Castelo Branco até a Fernão Dias. Dentro desse vetor, tudo que se faz por ali
é muito pujante, principalmente para a indústria automotiva. E aí o cara vai lá e aponta em Piracicaba. Mais do que fazer isso lá da Coreia, ele vem aqui. E quando ele chega lá, o que ele tem é um terreno, mato. E ele participa do momento onde é feita a terraplanagem. Ele participa das primeiras furações para levantar os alicerces daquilo que seria uma fábrica de automóveis no Brasil. Recebeu as máquinas, as prensas, os robôs que iriam construir os veículos HB20 aqui no Brasil. Não só com Piracicaba, mas também com a Hyundai. E eu convido vocês a conhecer esse homem. E ele vai contar algumas histórias aqui pra gente. E ele, que é hoje o presidente da Hyundai Motor do Brasil, Hyundai Motor Central e South America Headquarters, o senhor Eduardo Gen, por favor. Boa noite a todos. Dear press from Brazil, Korea, and Latin America. I am Eduardo Jin, head of Hyundai Motor Central and South America headquarters. Welcome to this important event for automobile market. The official unveiling and presentation of our brand new model, the HB20 new generation. A car that has played a pivotal role in the market as a game changer based on the fluidic sculpture design concept, with customer-oriented features in the compact car segment since 2012. When HB20 arrived in Brazil, it was part of Hyundai Motor Company's overall strategy for the emerging market at the time, the so-called BRICS. It was and still is our main concern in the automobile sector of our business. Increase our competitiveness in major as well as emerging markets by releasing various new models of high quality and truly ahead of customer preferences. It was exactly what we did with the HB20 in 2012, and it is what we are just about to raise the bar once again, upgrading even more now with the new generation of HB20. HB20 was bold and modern premium. From now on, you will see it comes even bolder for your quality time in life as the new generation of HB20. A car that is extremely competitive and sensational. That's why the new generation of HB20 will lead the market based on the totally new key design concept, sensuous sportiness, along with the customer preferences and lifestyles for the next years. The spirit of HB20 in Brazil follows Hyundai Motor Company's aspirations. When we say we are together for a better future for our customers, our partners, the humanity and nature. Hyundai Motor Company and its many offices in the world, especially such as Hyundai Motor Brazil and Hyundai Motor Central and South America headquarters, will be a true market leader with a favorable impression of our customers. And I am sure that the new generation of HB20 will be the beginning to accelerate the technological and fashionable advancement to make our brand a leader in the industry 4.0 in Brazil. You can count on us and you can enjoy and prepare yourself for exciting event when you will see a real proof, the new generation of HB20. Muito obrigado.
E vejam vocês, em uma outra oportunidade, mais uma vez a minha vida cruza ali com a Hyundai, né, nesse trabalho que a gente desenvolve mundo afora, foi quando eu fui conhecer esta fábrica, a nova fábrica de automóveis da Hyundai no Brasil. Uma fábrica nova, toda tecnológica, muitos robôs. Impressionou bastante que quando eles trouxeram a fábrica, aquilo também oportunizou muita gente naquela região. Naquela oportunidade, eu estive lá para fazer um teste com o carro e também tirar a camuflagem do carro no programa Auto Esporte. Uma oportunidade de você revelar para o mundo qual era a cara do carro, o olhar, os faróis, as linhas. E uma coisa também um pouco comum foi a curiosidade dos que estavam ali da Hyundai e me fizeram uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que às vezes coloca a gente numa saia justa. Me perguntaram: César, o que é que você achou do carro? Naquela ocasião eu fiquei muito confortável de dizer: eu acho que vai ser um sucesso. Porque, na minha humilde opinião, me pareceu que a Hyundai havia tido um olhar muito claro de qual era o gosto do brasileiro, não só sob o ponto de vista da performance do carro, mas também o carro é bonito, o carro tem sex appeal. Queria lembrá-los, né, a imprensa especializada, de que o carro, há 7 anos atrás, quando apresentado, foi fortemente elogiado pela imprensa. Foi um carro que trouxe alguns atributos que para um carro de entrada não era comum. Inclusive, se vocês concordam comigo, o carro seduziu alguns compradores de carro de um segmento acima. Outra coisa, e eu acho que vocês obviamente se lembram, tinha fila de espera. Quer dizer, a fila de espera para comprar o carro, por si só, já dá aí uma conotação muito forte do quanto o carro de fato foi um sucesso. E essas são histórias realmente verdadeiras. Cada carro é um projeto, e um projeto pode ser um sonho. Cada carro é uma inovação, e uma inovação pode ser ousada. Cada carro é um companheiro, e um companheiro é para a vida toda. Imagine um carro cheio de brilhantes histórias para contar. Nós desenvolvemos carros, e carros devem ser pensados por pessoas para pessoas. Sempre desafiamos novas fronteiras, investimos em mobilidade para assim criar o futuro. Apertamos o primeiro botão em uma de nossas mais modernas fábricas. O sonho começa a se concretizar. Um Hyundai produzido no Brasil, pensado exclusivamente para o brasileiro. E a sentir na pele a emoção de sermos tão desejadas. Inspirados pela natureza, as linhas fluídas conquistam cada vez mais o país. Ser sem igual é quebrar regras, é estar na frente. Novo, o HB20 chegava para todos, em cada detalhe. O novo conceito, uma inovação. Chegou o novo Hyundai HB20 com 5 anos de garantia. Nós mudamos a rota, traçamos uma nova direção. Impulsionamos o segmento do mercado de compactos. E isso era apenas o começo. Nós radicalizamos. No final de semana? Crescemos.
nos tornamos uma família. E quando nos demos conta, o HB20 já tocava o coração de 500 mil de brasileiros. E meu sonho era ter um HB20. E o mercado automobilístico nacional jamais seria o mesmo. Queremos mais. País do futebol, surpreendemos. É a Hexa Garantia Hyundai. E mais uma vez, alcançamos o que nenhuma marca tinha alcançado antes. Só a Hyundai pode fazer isso. Juntos, superamos expectativas. Orgulhosos, vimos o HB20 se tornar o carro mais premiado, com tão pouco tempo de vida. Olhou bem. Comprometidos, nos aprofundamos nessa jornada. A escolha mais fácil da sua vida. Respiramos e fizemos de novo. Ampliamos a experiência de cada um de nossos consumidores. Democratizamos de vez o conceito premium. No HB20, a Hyundai fez de novo. Recebidos de braços abertos pelos brasileiros, chegava a hora de retribuir. Nós impactamos. Nós proporcionamos opções. Pro HB20 Turbo, o mundo inteiro parece descida. Rompemos barreiras com apenas uma plataforma. Único. O brasileiro mais brasileiro de todos. Nós alcançamos o que parecia impossível. Quebramos a hegemonia das grandes marcas. Entramos de vez para a história do setor automotivo nacional. Protagonistas, comemoramos 5 anos de vida no Brasil e 50 anos da marca no mundo. Corações batem mais forte. A paixão do Brasil passa a acelerar nas pistas automobilísticas do país. Um milhão de desejos realizados. Nós ouvimos histórias. Como que vai forçar nossa relação pai e filho, sabe? Nós contamos histórias. Pra ser uma vez, pra ser olhando, né? Companheiro de vida. Vamos fazer música. E eu precisava de alguém que me levasse. Nós somos parte dessa história. Há 7 anos, a Hyundai idealizou o caminho, buscou parceiros, desafiou a todos. Nós construímos essa incrível trajetória. O HB20 Olha, amor, é eu de tô todos os online no brasileiros. YouTube, dá uma olhada. O HB20 160 pessoas ao vivo. chegou a Olhada, hora de entra lá um no novo canal do começo, Pedro Logal, onde tudo começou. Chegou a hora da evolução da revolução. Para cada um de nós, essa história se concretiza de várias formas. Colaboradores na fábrica em Piracicaba, no escritório em São Paulo, parceiros e milhares de clientes da Hyundai Motor Brasil. Vocês jornalistas que acompanham o mercado automobilístico, e muitos aqui, assim como eu, estavam aqui em 2012 e cobriram o lançamento incrível da trajetória do HB20. E a cada lançamento, acompanhando dia a dia novas conquistas, vamos agora iniciar um novo ciclo, um novo começo, onde tudo começou. Chegou a hora, pessoal. É tempo de evoluir.
Está na hora de novas experiências. Está na hora de uma nova paixão. Está na hora da evolução da revolução. A HB20 é mais que um carro. É inovação. É modernidade. É ousadia. Ousado como nunca, novo como sempre. E é isso mesmo, senhoras e senhores, aqui no exato lugar em onde tudo começou em 2012, chegada do HB20. E a Hyundai lança hoje oficialmente a nova geração do HB20. Mas até onde essa ousadia pode chegar? Ousado como nunca, novo como sempre. Legal! Bom, senhoras e senhores, para a Hyundai, isso sim é ser ousado. Lançaram ao mesmo tempo as 3 versões que compõem a família HB20, né? A hatch, a sedã e a cross. Para contar um pouco do design ousado da HB20 nova geração, convidamos ao palco o vice-presidente global do Centro de Design da Hyundai Motor Company, Simon Losby. Good evening, ladies and gentlemen. It's such a personal pleasure for me to be here today. It's my first trip to your fantastic country. And of course, it's also an honor for me to fly from the other side of the world here to come here and present the new generation HB20 to you all. So thank you for having me tonight. Now, aside from my family, there are 2 passions in my life. The first passion is football. I play football every weekend when I'm at home, that is. And I think that's something I don't need to explain how much your passion for football truly warms my heart. Unfortunately though, being English, yeah, your guys are better at penalty shootouts than our guys, so that's just the way it is, I guess. That was my first passion. My second passion is design. Now, since I was sort of a small 5-year-old boy, I've dreamt about working in a car design studio, and I consider myself incredibly lucky to be in the position I'm in, working with such amazing teams on such amazing projects. So, coming to Brazil, a place of such energy, a place of such passion and color, is something that for me is really inspiring. Brazil has so much. Mother Nature, also Nova cultures, megacities, remarkable architecture. And that's something that we at Hyundai have been fully immersed in the extraordinary Brazilian market to help us design a piece of sort of automotive art for you here. Now you'll probably remember that at Geneva last year we introduced a new design language, sensuous sportiness. And this has opened a new era of Hyundai design.
It's opened an era where we want to elevate the emotional value of our cars so that every single touch point of our customer's experience is felt throughout the whole car as a more emotional experience. And after all, who doesn't love a sexy car? Now, the Fil Rouge concept, which means the common thread, this connects us from the past through the present into the future and demonstrates a constantly evolving Hyundai design aesthetic. Now, instead of looking like the family look, the Russian dolls look, the nested dolls, we have what we call the Hyundai look. Our vehicles are deliberately designed to be like the chess pieces in a European chess set. They compete as a whole team, but they all have their own individual role to play. They have their individual moves, and they help the whole brand as a team. Each of them has their own intrinsic aesthetic value, focusing on specific customer needs. This is what we strive to achieve in the Hyundai Design Center. And tonight I'm really delighted to stand here to introduce to you the new generation of HB20. It's the first car which fully embeds sensuous sportiness into a product for our Brazilian customers. Now, the way we do that is by combining four things. We start, the most important is proportion. Then, the architecture, the styling, and the technology. These, in combination, create and deliver a unique character for each car, and they've done the same for HB20. This represents an advanced, innovative, sort of must-have item, suggesting new lifestyles for our Brazilian customers. It's more dynamic, it's more rhythmical, and at the same time it's very sleek, it's very elegant, it's sensual, and it's sophisticated. Now last year at the, I think, Sao Paulo Motor Show, you will have seen the Saga concept car. This highlighted the design language that you see here in front of you. Starting with its stance, it's become wider, lower, more sporty, and it's a very confident looking design. Overall, the surfaces have a simple volume to them, but they're spiced up with very sharp edges along the hood, along the body side, and of course at the rear as well. These are totally consistent with our global design standard, our design language. And they come about through brilliant work from our engineering teams, our innovative advanced panel technology, which enable us to create such sharp, precise lines, giving that subconscious quality feeling. At the front of the car, the long headlamps, the eyebrows almost, this is part of a global design language which we call light architecture. We play with the lights almost extend to the A-pillar. Then, when you come to the side of the car, the cabin is stretched with this X shape on the pillar. This stretches the cabin, makes it look bigger, gives you a good view out, and also from the rear, it gives you a wider looking car. And at the rear, we have the boomerang-shaped lamps, which are harmonized into the three-dimensional shape of the trunk lid, creating a totally unique look, unmistakable look. The sleek, low, ground-hugging stance makes the car look much sportier and more sexy than ever before. Finally, of course, don't forget, we have the Cross and the sedan as well, creating a great family. Each of them with a great proportion, an excellent package, targeting specific customer needs in their segments. Now coming to the interior. The new generation of HB20 has a theme sort of blending Brazilian urban planning with scenic beauty. It succeeds its predecessors, which had a wide-shaped fascia. Now the IP becomes slimmer, lighter, modern, and more refined.
From the main volume of the instrument panel, we've cut away some large sections, giving a very unique look and creating a new aesthetic value. Inside, the digital audio and digital display show another level of luxury. And of course, for the details, the buttons, the steering wheel spokes, the door latch, the gear knob, the start button, they have a premium feeling in their garnish, raising the level of the car. And finally, the long armrests, stitched, sort of give you the width of a comfortable lounge seat in the front. Finally, we've added and upgraded 6 colors. Young and progressive customers can demonstrate their joyful mood with the strong identity of these cars. And for a more premium touch, each model has a special color combination, perfectly demonstrating great shades and a great feeling. Now, the reason we like to introduce or announce today that Hyundai E aí, Design is pessoal, vamos fazer um bolão para starting adivinhar point of quem adivinha o innovation preço de is entrada because e we o truly preço believe de cada that versão. by our consideration, Faça os we're apostas aí, faça os creating comentários. better Né? lives for our customers. With the new HB20, we hope to touch our customers' hearts through a more emotional design experience. Ladies and gentlemen, I really hope you will stay with us for tomorrow's workshop, where you can find out quite a lot more about the design story and the details of the new generation HB20. Thank you very much. Thank you. Muitíssimo obrigado, Simon. Thanks so much. Pessoal, o Simon estará conosco ao longo dessa jornada, né, para explicar um pouco mais sobre esse projeto, né, do HB20 nova geração. Mas eu acho que vocês, assim como eu, devem estar curiosos, né, por informações mais específicas de cada carro, do pacote, da comercialização desses carros, enfim. Então, para dar aí todas essas informações, chama ao palco o vice-presidente da Hyundai Motor Brasil, Henro Martins. Boa noite. Como vocês podem ver, esta é a nova geração do HB20, com as versões hatch, sedã e a cross, apresentadas pela primeira vez de maneira simultânea. Nós começaremos as vendas pela versão hatch no mês de outubro, mas logo em seguida toda a família estará disponível. Estamos de volta na ilha de Comundatuba, onde tudo teve início em 2012, para mostrar para vocês a evolução da revolução. O primeiro HB20 mudou de vez o segmento dos compactos brasileiros quando surgiu em 2012. Agora fazemos isso novamente. Quando chegamos, design, conforto e tecnologia não eram nada comuns entre os carros mais acessíveis. Eram luxo para poucos. O vice-presidente que está apresentando agora para dar os preços, tudo. O presidente, que é coreano, já falou no começo. O reconhecimento veio imediatamente como um dos carros mais desejados do país, rapidamente tornando-se o segundo carro mais vendido. Mas o HB20 não é só números, ele virou uma paixão nacional. E isso prosseguiu ao longo de todos esses anos. Sabem vocês que temos aqui, hoje, como exemplo, o Digão, que foi o primeiro comprador do HB20 e segue fiel ao modelo e marca até hoje. Temos também o Sr. Baruch de Natal, que nesses 7 anos já está em seu 5º HB20 e 3º Creta. Sempre atualizamos sua paixão com cada novo modelo que lançamos. E agora chega a vez da evolução da revolução, pois estamos mais uma vez trazendo um design empolgante aliado a itens inéditos para a categoria. A nova linguagem de design da Hyundai chegou ao HB20 poucos meses depois do Sonata, pois primeiro foi incorporado o Sonata em abril deste ano. Mas esse carro não é só design. O que temos por dentro também vai surpreender vocês e os consumidores brasileiros. Começo
com um novíssimo motor turbo de injeção direta, TGDI, com 120 cavalos de potência e torque de 17,5 kgf a apenas 1.500 RPM. Reparem que o torque máximo é obtido uma rotação muito baixa, o que se traduz em entrega imediata de toda essa potência. Isso vocês vão vivenciar em mais detalhes amanhã. E o que dizer da tecnologia embarcada? Senhoras e senhores, esse carro freia sozinho, evitando colisões. Sim, graças à tecnologia de frenagem de emergência autônoma, o HB20 nova geração aciona os freios para a parada completa do veículo quando identifica que o motorista não está tomando a ação necessária. Frenagem No autônoma. HB20 nova geração temos ainda a praticidade do câmbio automático levado ao extremo do conforto e da esportividade com um acréscimo de 2 itens: o piloto automático e a troca de marchas por borboletas no volante. Faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditariam que isso tudo estaria disponível em um veículo compacto caso o HB20 não tivesse sido usado lá em 2012? Eu não. Pois bem, estamos usando novamente. E na Hyundai, continuamos acreditando sim que toda essa evolução tem que ser para todos. Assim revelo para vocês que não manteremos nenhum modelo da geração atual à venda. Nossa fábrica em Piracicaba muda totalmente do HB20 atual para o HB20 nova geração. Nada de HB20 Estamos antigo, confiantes gente. nisso, porque assim como foi em 2012, estamos trazendo para o Nada de mercado Onix um Active. carro totalmente novo, desenvolvido exclusivamente para o consumidor brasileiro. Como marca, respeitamos os gostos e as preferências dos nossos clientes no mundo todo. Amor, faz Mas sabemos também que as preferências e gostos de um consumidor chinês ou de um consumidor indiano são totalmente diferentes daquilo que se aplica ao consumidor brasileiro. Não só na culinária, mas também na moda e nos automóveis. E quando eu disse que repetimos a fórmula mágica de tornar toda essa possibilidade mais acessível para todos, me refiro sim, senhoras e senhores, ao preço. O HB20 terá seu preço inicial a partir de R$ 46.490. R$ 46.490 a versão nova. Nada. Isso mesmo, R$ 46.490. Gente, não existe um carro novo no mercado nacional, lançado nos últimos E aí, 24 acharam o meses, preço? no segmento B, que ofereça modernidade, tecnologia, design e segurança com um preço tão competitivo. Comentem aí o que vocês acharam do preço. E ainda continua sendo o único de sua categoria com 5 anos de garantia de fábrica, o que atesta a confiança na nossa qualidade. Faço uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que 100% dos automóveis produzidos diariamente em Piracicaba são testados na nossa pista de 2,8 km? Senhoras e senhores, poucas montadoras fazem isso hoje no mundo. Estou certo de que amanhã, ao conhecerem todas as informações técnicas do carro, tanto na pista do aeroporto do Resort, como no percurso de mais de 90 quilômetros do litoral baiano, que preparamos especialmente para vocês, vocês terão a oportunidade de vivenciar o acerto perfeito da calibragem da suspensão entre a esportividade e o conforto. Ou seja, um automóvel genuinamente brasileiro. Agora convido a todos para conhecer os carros. Desejo um bom evento e boa noite. Estamos à sua disposição. Obrigado. Vamos ver agora de perto, gente. Aqui, ó. Agora é com a gente. Agora é que a gente vai transmitir. Aí. Aqui. Quero entrar aqui no interior. Olha, você liga o interior do sedã. Interior clarinho. Olha os bancos do interior.
Trocas no volante. Painel digital. Tem multimídia aqui também. Ar-condicionado digital aqui. Agora, gente, tem muita gente aqui. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar tudo. La sorpresa la da Hyundai en su lanzamiento mundial. Queremos mostrar al estreno E aí, Josh, o que você achou? más importante de la última novedad que se viene A versão, essa aqui é a X. Primeira mão do Cross. HB20 Cross para dar uma olhadinha. Que Cross, mano, é X. Cross é Volkswagen. Que é HB20X. Não, mas ele falou Cross ali na apresentação. Cross em dele. inglês é X. Agora eu vou mostrar a frente, o que vocês querem ver. Muita gente, o evento é assim mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar. Agora vamos ver mais aqui do sedã. Na verdade, o Léo tem 1,50m. Tá falando pra caralho aí. Tem gente falando, né? O que vocês acharam da traseira aqui do HB20S? O sedã ficou bem legal. Aí a gente tá ao vivo aqui. Um espaço bom aqui no joelho. Espaço interno bom. Valeu, Léo. É nóis. Obrigado. O banco da frente tá no espaço legal. Aí tá o Léo. Vamos abrir a tampa do motor. Vamos abrir e vamos conhecer esse motor aqui. Pode abrir aqui, Trovão? Aí, Fabi, exatamente o que eu ia fazer. Vamos lá, agora. Edu, zerar. Fabi facilitou nossa vida. Motor 3 cilindros, turbão. Turbo, injeção direta esse, né? Injeção direta, finalmente. 17 kg de torque, tá bom, né, Edu, zerar? Nada mal, nada mal, nada mal. A vareta, deixa eu pôr a vareta aqui. Lá, a Fabiana vai. Levanta aí, Edu. Aí é o motor. Vamos lá, motorzinho 0. Emílio Camanzi solicitando aqui que a gente feche o. Vamos fechar o capô. Peraí. Puxa pra frente, Edu, zera. Isso. Aí. Prende. OLED. Luz diurna. A frente ao vivo é melhor do que em fotos. O carro é muito melhor ao vivo do que nas fotos que eles divulgaram, gente. Bem mais fotogênico ao vivo. O interior da versão HB20 normal é chocolate. E o tio. Um filetezinho azul diferente. Estou aqui na porta. Painel todinho marrom. Aqui estamos com o Marcão. Fala, Marcão, faz tchau aí, o pessoal tá ao vivo. Boa noite. Tá ao vivo. Opa, desculpa. Câmbio automático, borboletas no volante. Volante marrom, com couro marrom, coluna marrom. Tudo isso aqui é marrom, gente. Muito legal. E o motor da versão turbo, injeção direta.
Ó, se liga na luz de LED. Ok. O que vocês querem ver mais aí? Pergunte aí. Opa, pergunta aí que a gente mostra aí pra vocês o que vocês quiserem ver mais. Estamos aqui ao vivo no lançamento. Esse aqui é o motor aspirado. A gente vai saber amanhã os detalhes das versões. O que muda, quais são todos. Hoje só divulgaram o preço da versão inicial, 46.490. A versão inicial do HB20 normal. Aqui é o porta-mala. Porta-mala. O que a gente tem de pneu aqui, o espaçamento do pneu. O porta-mala não é pintado. Tá dentro. É isso, vamos lá. O que mais vocês querem? Painel? Tá bom, vamos mostrar o painel. O Fernando Dourado pediu o painel. Vamos mostrar lá o painel. Vamos entrar lá para mostrar o painel. Essa aqui é a versão HB20. Nesse painel, além para troca de marchas sequenciais, temos acendimento automático. Tem aqui um aplique Será azul. que temos? Não temos sensor de chuva. Aqui a lateral de porta, olha, detalhe aqui com acabamento preto brilhante para essa maçaneta. Aqui os controles do som. E o interior desse aqui do hatch, do HB20 mesmo, tá aqui o interior marrom com essa faixa azulada. Gostei. Black Piranha aqui no volante, que parece ter uma boa empunhadura. Detalhes de impressões ao volante. A entrada amanhã para vocês. USB, aqui é carregador, aqui é o câmbio automático. Tem borboletas no volante para troca de marcha, botão de start-stop. Não tá com a chave aqui dentro, infelizmente, gente, a gente não vai poder mostrar. Aqui o porta-luva. O interior é todo marrom, gente. Todo marrom. Nessa versão tem um acabamento azul nos bancos. Aqui o acabamento do couro, todo desenhadinho. Aqui, tudo marrom, gente. Tudo marrom interior. Vamos lá, pediram para ver a traseira do HB20X. Vamos lá. A traseira do HB20. Aqui é a traseira do HB20X. Vocês pediram. Tem uma saída aqui embaixo. Pode passar lá. Pode passar, estamos ao vivo. Ao vivo é normal. Esse aqui, o X, ele tá com a versão 1.6. Antena daqui é spoiler. Freio traseiro tambor. Em todas as versões que estão aqui, o freio traseiro é tambor. Inclusive na versão sedã. Esse aqui é o pneu 185/60 aro 15. Pneu Michelin. Vamos olhar o sedã lá para ver o freio que vocês queriam ver. Vamos abrir aqui. Exatamente, é isso que eu tô falando aqui, ó. Pneu igualzinho, 85/60. Perguntaram se tinha alto-falante na porta, né? Vamos ver. Tem um alto-falante aqui embaixo e tem um outro tweeter aqui em cima. O interior do sedã é claro. Banco aqui claro. Tem um aplique aqui na porta clarinho. Tô mostrando o sedã, ô Sérgio. Aí os bancos. Esse aqui é o sedã. A gente está ao vivo, gente, então às vezes é meio complicado porque tem muito jornalista aqui também. Mas a gente está mostrando o que a gente pode aqui. Tem um aplique cromado aqui na porta. Vamos olhar o pneu da versão X. Esse aqui é o porta-malas do S. Fernando, pede para abrir o porta-mala. Vamos abrir o porta-mala da versão X. Grandão, gente. Saída de ar traseira. Perguntaram se tem saída de ar traseira.
Não tem saída de ar traseira. O que mais estão perguntando? Vamos lá. Vamos lá ver. Antena tubarão, todos eles. Pelo menos os que estão aqui estão com todas antena tubarão. Vamos ver. Vamos ver. Vocês queriam ver o pneu da versão X. Vamos lá. Versão X tem um pneu um pouquinho mais off-road. Na medida 195/60/16. O X vem com 16. Tá? USB traseiro? Não. USB traseiro? Não. Aqui os bancos da versão X. Não tem USB traseira. Não tem USB traseira. Soft touch. Vamos ver se é soft touch. Vamos lá. O painel não é soft touch, é plástico. O banco, o volante é de couro. Na X tem uns controles aqui. Tem aqui o start stop. Tem o line assist. Ele avisa que você está na faixa. Ele tem controle de tração e ele tem frenagem automática. Em caso de alguém parar na sua frente, ele vai parar o carro sozinho. Ar-condicionado digital. Aqui tem o botão de partida do volante. Aqui os controles do volante. O banco tá todo para trás, tá, gente? Eu vou mostrar lá atrás o espaço do banco. Vamos ver. O banco tá todinho para trás, tá? Aí fica apertado. Não cabe. Aqui tem um palmo para quem tá no banco de trás. Não tem carregador de indução aqui, pelo que a gente olhou. Vamos lá, bancos elétricos? Não, não tem bancos elétricos. Não tem bancos elétricos. Vamos lá, façam mais perguntas. O X também. A versão X que tem aqui, ela tá com motor 1.6. Não sei se vai ser disponibilizado o turbo para essa versão. A gente ainda não sabe. Vamos ver. A gente vai saber alguma coisa depois. Quantos airbags? Vamos descobrir aqui quantos airbags, porque não falaram nada. O pneu do X a gente já mostrou agora há pouco. Estamos mostrando o hatch aqui, ó. Vamos ver se tem airbag de cortina aqui. Tem airbag? Não, não tem airbag de cortina. Eu só fiz com o dedo assim. 120 cavalos, o motor 1.0 turbo de injeção direta e 17,5 quilos, 5 cavalos de torque. Bom, só dando mais uma informação, vai bater um papo com vocês agora para dizer tudo que vai acontecer com a gente, né? Principalmente daqui a pouco e amanhã. Central Multimídia tem 8 polegadas. Maurício Jordão, gerente sênior de Relações Públicas Hyundai Motor Brasil. Boa noite, pessoal. Deixa só parar o alarme do carro aqui, porque isso não estava combinado. O pessoal da técnica, pode vir alguém aqui? Posso pedir, por favor? Você abre o porta-mala para mim, por favor? Obrigado. Vamos ver o porta-mala aqui que eu vou molhar o step, tá? Pediram para molhar o step. Esse aqui é o step do sedã. É temporário. É um pneu 1.25/80 aro 15. Pneu ao nosso evento aqui. consumo. Ainda não está divulgado hoje. Vai divulgar amanhã. E aí vocês podem continuar gerando conteúdo. Tá? A gente vai ter tempo para isso. E na sequência, a gente já vai estar começando o jantar. Os carros permanecem aqui toda noite. A gente também tem alguns modelos lá fora.
tá? Tem uma luz muito bonita da lua, dá para também fazer conteúdo, produzir conteúdo lá fora. Eu vou passar alguns recados, por favor. Vamos lá. E peço desculpa para quem eu atrapalhei a geração de conteúdo aqui, mas é super rápido, tá? Só sobe e desce, não tem profundidade. Se cadastraram no número do WhatsApp que a gente criou, que é por esse grupo que a gente vai passar. O X está com um revestimento de couro, com filete aqui, com costura vermelha. Esse é o X que eu tô, tá? A gente entregou para vocês. Tem que seguir aquele procedimento para estar com tudo certo e começar a receber conteúdo. Quem já se cadastrou, ligou. Deve ter recebido controle de tração, sim. Que são fotos tem controle de desses tração carros que a gente e tem, aqui, inclusive, Então quem não se cadastrou, dá uma olhada, vê inclusive o que precisa fazer. Mas frenagem automática. O Volante dessa versão X, couro, para um outro conteúdo, que tem que é o clipe com a revelação do carro. Que é o som, Vocês vão receber que é o rádio, a revelação do carro multimídia. Estão vendo primeira vez a multimídia, que eu consegui a chave agora. A gente tem uma internet especial dedicada aqui na plenária e na todos sala os menus. de imprensa. A sala de imprensa fica tem Android Auto, Apple CarPlay. A gente tem lá computadores, impressora e uma internet com um sinal mais tem piloto, essa versão aqui tem piloto automático. Ok? Tá. A primeira entrega, então, eu já falei, já ocorreu. A gente vai ter a segunda entrega de fotos e vídeos em instantes. Nesse caso, a segunda entrega tem o vídeo. Olha o painel digital. Aqui a gente tem o RPM, 6.500 RPM. Amanhã às 5 da tarde, a gente vai ter uma outra entrega de fotos e vídeos do material que a gente vai produzir pela manhã, que é o test drive e as provas de manobra que vocês vão fazer, mas a gente já produziu, já filmou e vocês vão receber isso também. Vocês vão receber no e-mail de vocês também um Ele link. não tem então, ACC, tá? Ele tem do link é outro recurso. Ele tem Terminando um sistema de frenagem autônoma, tá? Não é ACC. À disposição de vocês, ok? Tem inclusive sensor no capô dianteiro. E aí vocês podem solicitar. Câmera de ré, vamos ver se tem câmera de ré. Tem câmera de ré. E o último recado. Observem na credencial espelhinho de vocês. é normal, não é eletrotrônico, tá? Tem câmera de ré. Verde e laranja. Ligando aqui. Vem aqui para essa plenária amanhã. A gente ainda não teve todos os detalhes de motor, de câmbio, tudo. A gente sabe que o motor passou a ser injeção direta e vai ter muita coisa técnica amanhã. E o motor passou a ter 120 cavalos e 17,5 quilos de torque, tá? E o grupo azul na recepção, aqui na saída. Deixa eu mostrar aqui, boa ideia, aqui ó, a chavezinha dele. Ok? Esses são recados, aproveitem o HB20 nova geração, aqui nas 3 versões. Desfrutem do evento essa noite, do jantar em não tem parque assiste, tá? Muito obrigado a todos. Agora aqui, ele é com chave, tá? Partida. Tava ligado, né? Multimídia legal. Chave canivete, mas não precisa. A chave não é canivete porque não tem chave. Você dá partida no botão. Tá? Chega nas concessionárias versão hatchback em outubro. Tá? Não tem parque assiste. Tá? Não tem parque assiste. O que mais? Faça perguntas. Querem que eu mostre um pouco mais da versão hatch? Vamos lá. A versão hatch está bem cheia, gente. Não tem teto solar nenhuma versão. Não tem teto solar. Detetor de ponto cego também não. Não tem detetor de ponto cego. Sedã, tá aqui o sedã. Vidros num toque, vamos descobrir. Vamos descobrir se tem vidro num toque. Colocaram a chave aí no carro? Liga pra ele, dá partida só, não no motor. Ligou. Vamos ver, vidro de um toque.
Liga ele de novo. Só liga, só achar, só. Isso. Vamos lá. Vidro num toque no motorista para subir e para descer. Agora passageiro. Um toque também, tá? No de trás também. Todos um toque. 4 lugares tem assento num toque. O que você achou? É isso, gente. Tem bastante coisa. Façam mais perguntas aí. Controle de estabilidade? Tem sim. Farol de LED? Não. Tem só o DLR. O DLR no farol. 46.490, isso mesmo, é o preço de saída do carro. Então, esse é o preço. E aí, vocês acham que vai ser como a briga? A gente tá falando muito do Onix, mas a gente tem que lembrar de 2 outros players que são fortes, né? O Argo e o Polo, né, gente? Retrovisor retrátil, vamos ver se tem retrovisor retrátil. Tem. Retrovisor retrátil. Sensor frontal. Não, aparentemente não tem, mas ele tem um sistema de frenagem autônoma, né, gente? Segurança. Desculpa que eu atrapalhei aqui. Tranquilo, Fernando. Agora, gente, todo mundo deve convir que essa traseira do sedã ficou bem legal, hein? Fala um tchau aqui, do Zerá. Edu da Full Power, gente, aqui, prestigiando o evento. O retrovisor não é fotocrômico, tá, gente? O retrovisor é normal. Os vidros devem ter, sim, anti-esmagamento, tá? As medidas técnicas a gente não tem. Na versão, essa aqui é a versão hatchback normal, ele tem interior todo chocolate, inclusive volante, coluna, e tem um aplique azulzinho no volante, ali no painel também, assim como a costura azul. E aqui, ó, olha aqui, ó, tem anti-frenagem autônoma. Não tem ar-condicionado pro banco traseiro, tá, gente? Não tem. Não tem. Aqui é a versão X. Pedal shift tem, sim. Tem uma saída de ar traseira? Não, só dianteira. No chão. Não é no chão? Não deram ainda nota Latina Handicap, tá? Não deram nota Latina Handicap. Pneus elétricos? O que é pneu elétrico, Fernando? Não entendi, pneu elétrico. Motor 1.6 no X, sim. Eu não sei, eles não divulgaram todas as versões, que configuração vai ter, tá? Amanhã a gente vai ter ainda a apresentação técnica. Hoje só foi divulgado o preço inicial e estamos tendo acesso ao carro, tá? Tem... A festa está sendo, a gente está aqui no hotel, na ilha de Comandatuba, na Bahia, perto de Ilhéus. O evento está sendo aqui no mesmo lugar que foi lançado em 2012 o carro, a primeira geração. Dois alto-falantes na porta. Fala, meu querido, tudo bom? Ó.
gente não tem comparativo de tamanho ainda em relação aos concorrentes, tá? Amanhã a gente vai fazer um outro live na parte da tarde pra gente dar alguns outros detalhes, tá, gente? Não tem sensor de ponto cego, tá? Não achei isso por enquanto nessa versão, tá, gente? Mostra o porta-mala da... Vamos ver se a gente mostra aqui. Elétrico, botãozinho aqui, tá, gente? Ó, botão elétrico para abrir o porta-mala. E aqui o porta-mala. Inclusive é tudo marrom nas laterais aqui, tá, gente? Pneu step temporário, tá? Pneu 125 80, se não me engano. O revestimento da porta é plástico, mas tem um apliquezinho em couro aqui nessa parte aqui. Isso aqui é couro, tá? O mesmo couro que tá na versão aqui. Câmbio automático, não é CVT. E tem troca no volante, sim. Tem troca no volante, tem pedal shift. Não tem sistema de pressão de pneus, não achamos. Segurou? Troca de marcha no volante. Sistema de som, vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa aqui. Vamos ver se o carro tá fechado. Vamos ligar aqui o som. Vamos ver se a gente pega uma rádio aqui. Vamos pôr para um FM. Estamos aqui na Bahia, tá tendo vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui rádio. Aqui, vamos procurar. Não tô conseguindo achar não. Scan, vamos lá, aqui, posição scan. Essa cor, a cor vermelha, são 6 cores que virão, não mostraram todas. Tem uma versão vermelha metálica. Airbags, a gente não tem a notícia, mas pelo que eu entendo, tá aparecendo, são 4 airbags, tá? Função tilt down, tá aqui, ó. Retrovisor fechando. Não pega nenhuma rádio aqui, gente. Tô sem rádio aqui. Mostra a marcha, troca de marcha. Tem a marcha aqui, ó. Se engatar ré, a câmera de ré. Aí tem a neutro, drive. E aí tem as trocas manuais aqui. Primeira, segunda, tem as trocas mesmo. O som eu não adianta ligar porque não tá pegando rádio nenhuma aqui, tá? Troca de marcha no volante. Me parece que vai ser opcional, né, gente? Me parece que é opcional só da versão turbo ou da versão 1.6. A 1.0 aspirada que vai ter, que custa 46 mil. Não. Esse painel aparentemente não é configurável. Ele tem só as funções que estão ali segmentado. Ele é fixo, aquele formato. Entendeu? Não tem nenhuma outra versão. Que a multimídia tem Apple CarPlay, Android Auto. Chega nas lojas em outubro, Pedro Couto. Chega nas lojas em outubro. Tem câmera de ré. Olha a câmera de ré aqui, ó. Ó, Rafael, câmera de ré. 8 polegadas tem essa tela. Tá? Aqui os volantes, ele é todinho cinza nessa versão aqui, a versão tem botão de start, a chave tá aqui, ó, bonitinha. Não é canivete, nada, porque é tudo com sensor. Se você encostar a mão na maçaneta, ele vai destravar. É isso, pessoal. A gente vai parar por hoje. A gente agradeceu mesmo vocês todos estarem aí. A gente ficou no ar 1h10. E a gente volta amanhã com mais informações técnicas.
Valeu, pessoal. Obrigado. Sigam a gente no Blogout. Se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos. O vídeo vai continuar disponível aí. Quem perdeu uma parte vai ter muitas outras coisas que a gente já mostrou, todo o lançamento. A gente fez o mesmo lançamento que a gente está tendo aqui para a imprensa. Tá? Obrigado aí pelos parabéns aí, o Rafael, o Rodrigo, todo mundo que acompanhou a gente. Continua seguindo a gente, siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal. A gente sempre vai ter vídeos aí. A gente tem mais 2.000 vídeos publicados. Quem nunca entrou no nosso canal do Blogout. Eu sou Fabiano Mazeu. Vou me despedir aqui de vocês. Agradecer mesmo vocês todos estarem aqui com a gente. E a gente vai se ver amanhã mais com o test drive e também com a apresentação técnica, que vai ter o preço versão por versão, tá bom? Valeu, pessoal, a gente se vê amanhã e obrigado aí todo mundo que estava aí presente. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, tá? A gente tá lá, blogout_br, e nosso site www.blogout.com.br. Valeu, eu sou Fabiano Mazeu e a gente se vê no próximo vídeo do Blogout. Valeu, pessoal!